Olá, tudo bem? Estou aqui para a gente refletir um pouco sobre o que está acontecendo com os nossos irmãos amigos que residem na Califórnia, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Primeiro, eu quero mandar meu abraço, dizer que eu estou solidário, que a gente está em prece aí, em oração. São 25 desaparecidos, são 25 mortos e mais de 100 desaparecidos. Então, o número desses 25 já deve, essa hora já deve ter aumentado. Eu vi a notícia 3 horas atrás. Então, o incêndio está lambendo realmente todas as casas, pessoas estão tendo que abandonar seus lares às pressas para se manterem vivos. E aí a gente fica pensando, né, como é que é difícil nesse momento ter que abandonar o próprio lar, abandonar os sonhos, né, para poder sobreviver. É uma situação muito complicada. Então, mesmo estando aqui no Brasil, longe, né, como a gente está sempre lá e sempre tem os amigos que nos recebem, então nós somos solidários a esses amigos aí que residem na Califórnia. E também a gente pode aproveitar para meditar sobre essa questão. Quer dizer, como é que está a nossa relação com o nosso patrimônio, com aquilo que temos. Muita gente tem dificuldade, não só a gente está falando do incêndio na Califórnia, mas a gente pode aproveitar e também lembrar da questão das chuvas torrenciais aqui do Brasil. Niterói também tivemos um monte de mortos em função dos deslizamentos, das chuvas. Então são esses fenômenos naturais que nos fazem muitas vezes ter que mudar completamente a nossa forma de viver, ter que abandonar aquela casa que sonhamos durante muitos anos, décadas, e para começar tudo do zero, para começar tudo de novo, muitas vezes protegendo aquilo que é aquele bem maior que é a vida. Então é importante que nesse momento o que fique em evidência é a vida. E quando é que nós somos convidados a deixar todo o passado para trás? Como é que a gente lida com esse abandono do passado, com o surgimento de uma situação nova? Como é que a gente lida? Uma pessoa que fica viúva, que ela tem praticamente que recomeçar, uma mãe que perde um filho na adolescência, na infância, ela tem que reinventar a vida. Uma pessoa que sai de um processo de separação judicial em que o companheiro ou a companheira surpreendentemente propôs separar. Como lidar com essas situações de rompimento brusco, de ter que começar tudo de novo, de ter que começar do zero? Essas renovações nos fazem muito bem. Normalmente, o que nós vamos construir depois dessas tragédias é algo, o aprendizado, a escassez, a valorização da vida, ela é muito grande quando a gente tem que começar. O Alexander está dizendo: o desapego dos bens materiais para alguns causa transtornos emocionais, pois esquecem que bens perdidos se pode comemorar, já que uma vida não. Exatamente, Alex. Muito bom ler essa reflexão. Quer dizer, a gente, claro que traz transtornos emocionais, porque tem um apego, tem um afeto que a gente dispensa aquele objeto. E aí a gente tem esses transtornos. Mas isso é em função até mesmo da nossa relação com aquilo que é perecível, com aquilo que é material, com aquilo que é provisório.
e trabalhar em nós, desculpe aí as conversas de fundo, trabalhar em nós as questões emergenciais, as questões essenciais. O que é essencial? A gente deve se perguntar o tempo todo, o que é essencial? O meu carro é essencial, a casa em que resido é essencial, o trabalho que tenho é essencial, o meu casamento é essencial. A gente deve se perguntar, porque, como diz Anthony Saint-Exupéry na obra O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Tudo que é visível não é essência. Tudo que é visível não é essência. Então precisa a gente prestar muita atenção nisso. Né? Que tipo de libido, usando aí a linguagem da psicanálise, que tipo de energia libidinal a gente está investindo em coisas que não são essenciais. Ah, mas eu trabalhei a vida inteira para construir a casa. Sim, amigo, eu compreendo. Só para vocês terem ideia, a minha casa levou 30 anos para ser construída, né? Mas não é essencial, né? O essencial é a vida, são as relações com as pessoas que amo, né? O essencial é o aprendizado que eu tenho, a forma como eu lido com o mundo, a situação emocional em que eu me encontro. Isso sim é essencial, é invisível aos olhos. Então é importante a gente lidar com esse desapego, né? De se precisar, não vamos fazer de maneira voluntária, mas se precisar, a gente deixa tudo para trás. O que nós não podemos é arriscar a nossa vida, que é o bem maior, por apego aos bens materiais. Essas milhares de famílias, essas centenas de famílias que têm que deixar suas casas às pressas, lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, na cidade de Paradise, curiosamente, né? A cidade do paraíso, que agora está queimando. Veja que interessante, né? O paraíso e o inferno, que são instâncias distantes, né? O paraíso está em cima, o inferno embaixo, o paraíso tem paz, o inferno tem fogo. Agora as duas coisas se misturam. Que mensagem simbólica, inconsciente, quer trazer para a gente essa situação? A cidade do paraíso que está pegando fogo, que o incêndio está consumindo. Então é muito perto o nosso paraíso íntimo do inferno íntimo. Nós às vezes estamos felizes da vida, eufóricos, satisfeitos com um casamento, e a gente não mora na consciência do outro, e de repente nós podemos ser surpreendidos por uma notícia, uma provável notícia de rompimento, de separação. A pessoa que nós amamos, às vezes já está envolvida com a outra pessoa, e aí ela quer ir embora. Como é que a gente lida com isso? E de repente a gente vai ver o nosso inferno, né? Nosso paraíso pegando fogo. E aí a gente tem que abandonar a nossa casa. Não a casa física somente, mas a casa, a estrutura que a gente montou. A casa, a estrutura que a gente pensa em ter. A gente tem que abandonar isso e reinventar a vida. Então a gente tem que estar sempre pronto para isso. Em algum momento a gente vai precisar reinventar a vida. E nós saímos dali muito melhores. Uma amiga lá da Suíça me passou uma seguinte situação. Ela encontrou o irmão batendo na irmã, a ponto da irmã desmaiar. Os dois brigam muito, são jovens, né? São adolescentes. O irmão tem 20 anos, a irmã tem 15. E aí eu disse para ela, bom, nesse caso aí, o ideal seria sua irmã denunciar o agressor. Assim, que doideira, né? Quer dizer, abandonar aquela condição de irmã para assumir uma nova postura, porque o agressor é um homem violento. Ele tem 20 anos, ele pode matá-la. E ele pode fazer isso com outras pessoas. Então tem que abandonar a condição familiar. E aí para ela, para minha paciente, é muito complicado ela mesma fazer a denúncia. Eu disse a ela, eu preferi que fosse a sua irmã me procurar, porque eu ia pedir para ela fazer isso.
né? Então para ela é muito complicado, porque ela ama o irmão, ama a irmã, mas é uma situação que não... E aí, o que acontece? De certa maneira, ela demonstrou, ela disse uma frase que me marcou muito, ela disse, tudo bem que ela aprontou, mas tudo bem que ela merecia apanhar, alguma coisa assim, mas não a ponto de desmaiar. Senão, ela não merece apanhar. Não existe motivo que justifica apanhar. E aí, na verdade, quando ela falava isso, ela estava falando de si mesma. Ela estava falando dos maus tratos que sofreu do marido, dos maus tratos que a mãe sofreu do pai. Então, abandonar o afeto do pai. Quer dizer, por que ela estava justificando o irmão? Porque para ela aceitar o irmão, ela precisava, na verdade, primeiro, se despedir da condição do pai. Porque o pai, para ela poder aceitar que a mãe não merecia apanhar do pai, ela teria que aceitar que o pai era um homem violento. E só que para ela aceitar o pai como um homem violento, ela teria que renunciar ao amor a esse pai. E se ela renuncia o amor a esse pai, ela não consegue sobreviver. Tudo isso é dentro do inconsciente. Então, abandonar a condição de vítima para não se sentir culpada. No fundo, ela se sentia culpada, porque ela diz, como eu sou mais velha, eu podia ter ajudado mais a minha irmã, o meu irmão, para que ele não agredisse ela. Eu disse, não, ele é maior, ele tem personalidade, e você não tem nenhuma responsabilidade, você é a irmã. Então, na verdade, ela estava tentando justificar as atitudes do pai, e por ela estar, presenciar o pai espancando a mãe, o que aconteceu? Ela acabou se casando com um homem violento também, que normalmente a filha se casa com o pai. E aí ela sofreu maus tratos desse homem violento também, e então, quer dizer, na verdade ali, o que estava incomodando ela não era a história da irmã dela, mas a história dela mesma. A dificuldade em abandonar o passado. Então essa é a questão da Califórnia, é abandonar aquelas casas, é abandonar o passado, em busca de um futuro ainda incerto. No presente, apenas a decisão. Isso é difícil. Com abandonar as casas nas encostas brasileiras, né, que estão correndo riscos de desabarem. E algumas famílias se recusam. No caso lá da Califórnia, não tem como a família se recusar, porque o fogo é terrível, né? Mas nós temos essa dificuldade de romper com o passado. Então, nosso desafio é romper com o passado. Porque o nosso paraíso é agora, pode ser que daqui a pouco, pode ser que hoje ainda, ele se torne um inferno, né? Eu lembro que, numa situação, eu estava comemorando o meu relacionamento com uma pessoa, e naquela mesma comemoração a pessoa me disse que ela estava rompendo comigo, porque estava envolvido com outra pessoa. Na mesma comemoração ela me dá esse comunicado. Então é por isso que é o incêndio no paraíso. Se a gente pudesse chamar, eu até vou refazer no Facebook, por exemplo, onde a gente coloca o título, né? Ao invés de falar do incêndio na Califórnia, seria o incêndio em Paradise, ou seja, o inferno no paraíso. O inferno em Paradise, o inferno no paraíso. Tá bem? Espero ter colaborado com a reflexão a respeito dessas doenças, dessa notícia. Vamos torcer para que encontrem os desaparecidos, que a maioria deles estejam vivos. As famílias já estão colaborando, doando produtos, as famílias dos desaparecidos, né, para prova de DNA. Mas vamos torcer, né, orar, convidar todos para orar pelos nossos amigos que residem em Paradise, no estado da Califórnia, Estados Unidos. O Alexander Stein diz assim: querido amigo, disse que aquele que busca a perfeição no outro quebra a principal regra do amor, que é buscar superar e vencer exatamente as imperfeições do casal. Exatamente, Alex, que legal, meu amigo. Contribuição excelente. Uma das coisas que dificultam o relacionamento é exatamente a gente buscar a perfeição no outro, né? Então a gente é imperfeito. Outra coisa, nós estamos numa civilização fluida, né, Alex? Uma civilização líquida, fluida, que é um conceito usado aí no virado do século XX, que era a civilização líquida, que agora a gente pode dizer que é fluida, ou seja, as coisas podem mudar com muita facilidade, e a gente então tem que se apegar a nós mesmos, né? Nossa essência, é o que é essencial, e
tudo que a gente pode modificar em nós, nada no outro, tá bom? O Stuart Basto, meu amigo, está presente também aqui no Facebook, Luiz Concorde, Caruaru, né? A Lígia Pereira, a Rosemary Félix, a Maria Cristina Heder, Rômulo Velasque, o meu amigo José Carlos Leal, o Carlos José Prete Leal, lá de Colatina, a Andréia Rangel, também de Colatina, a Alexandre Stein, né, nosso amigo aí, Raquel Mangia, aqui no WhatsApp, no Instagram também tem vários, ó, JGL Silveira, Cássio Drummond, Estela Catrol, que mais? Tem mais um monte de gente aí. E a gente então encerra esse encontro de domingo aí. Estou um pouco com sono, que esse horário depois do almoço, para descansar um pouquinho aí. Domingo almoço sai tarde, né? Estou aqui na casa da minha sogra, todo mundo aqui, por isso está esse sonho no fundo aí. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo domingo e uma ótima semana. E vamos orar pelos nossos irmãos de Paradise, na Califórnia. Um abraço.